Bom, mais uma vez, então, agradeço os nossos painelistas, a doutora Carmen Neri, doutor Peter Sester, doutor Sérgio Vito, que não só mediou, mas contribuiu bastante nessa discussão, e o doutor Ofir Cavalcante. Vamos, então, ao nosso último painel para encerrar esse primeiro dia do Fórum Internacional de Arbitragem de Brasília. Esse painel irá debater a arbitragem, compliance e novas tecnologias. Para compor a mesa, eu convido a doutora Luna Van Brussel Barroso, o doutor Marcelo Bechara e o doutor Murilo de Aragão. Sejam muito bem-vindos e um ótimo debate a todos. Lembrando que este debate é transmitido pelo YouTube do Poder 360. Bom, vou aqui tomar a palavra. Esse encerramento, vamos fazer um debate mais relaxado. O tema é mais leve, né? E eu, como um dos curadores do evento, lembrei de que no Fórum de Lisboa, agora, eu fiz parte de um painel que debatia o papel da inteligência artificial no judiciário. E, na ocasião, eu até perguntei ao chat GPT, né, o que ele achava do tema, né? Quer dizer, como ele se posicionava sobre o tema, e ele fez uma dissertação lá, onde ele terminava dizendo que tudo podia funcionar melhor com a inteligência artificial, desde que, no final das contas, o ser humano estivesse fazendo a revisão final. Bom, eu, fazendo essa mini abordagem, passo a palavra. Luna, você quer começar? O Marcelo. É um bate-papo, vamos conversar sobre um tema que está na ordem do dia, né, que é a inteligência artificial. É isso. Bom, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo ao Murilo pelo convite para participar aqui, dividir esse painel com o Marcelo. Como o Murilo antecipou, o foco da nossa apresentação hoje é a arbitragem em inteligência artificial, pelo menos da minha. E eu estruturei ela em 3 partes para tentar organizar um pouco o que eu vou explorar aqui. A primeira detalha alguns fatores específicos da arbitragem que podem, de alguma forma, limitar o impacto da inteligência artificial nesse método de resolução de conflitos. A segunda parte, todas são curtas, eu prometo, explora, a despeito dessas possíveis limitações, os impactos já previstos da inteligência artificial sobre a arbitragem, o papel dos advogados e o papel dos árbitros. E a terceira faz algumas considerações mais gerais sobre como o uso da inteligência artificial deve ser endereçado ou gerido em procedimentos arbitrais. Então, a inteligência artificial tem sido anunciada como a tecnologia mais disruptiva do século XXI, todo mundo aqui certamente sabe disso, com um potencial impacto econômico de 15,7 trilhões de dólares até 2030. Portanto, ela afetará inúmeros aspectos da nossa vida e a arbitragem e os processos judiciais não são diferentes. Então, é fundamental investigar como que a inteligência artificial pode ser efetiva e eticamente usada em procedimentos arbitrais, e esse é o foco da nossa conversa de hoje. Isso já é uma realidade. O Conselho da Justiça Federal, na segunda jornada para prevenção e solução extrajudicial de litígios, aprovou o enunciado 106, que reconhece que é admissível na arbitragem valer-se das ferramentas tecnológicas da inteligência artificial para subsidiar as partes e o árbitro no curso do procedimento. Agora, entrando propriamente na primeira parte da minha apresentação, a extensão e a profundidade dos impactos da inteligência artificial no campo da arbitragem ainda são incertos, mais incertos do que em processos judiciais. E isso por 4 principais fatores que eu tentei organizar aqui rapidamente. O primeiro deles é a escassez de informação. Como todos aqui sabem, a inteligência artificial é treinada a partir de dados
e o processamento desses dados para fazer predições sobre situações futuras. Nas arbitragens, porém, a confidencialidade dos procedimentos limita significativamente a disponibilidade de dados. Então, embora algumas instituições publiquem as sentenças arbitrais sem o nome das partes, ou publiquem em casos mais abstratos, você tem uma limitação expressiva da quantidade de informação disponível sobre como as arbitragens são resolvidas e decididas, que é o oposto do que acontece, por exemplo, no processo judicial, em que reina o princípio da publicidade. Então, uma escassez de dados e de informação relevante no cenário da arbitragem. A segunda limitação diz respeito à quantidade de dados que é necessária para treinar os algoritmos de inteligência artificial em conflitos arbitrais. As disputas submetidas à arbitragem tendem a ser mais complexas e, na medida em que o grau de complexidade do litígio aumenta, você precisa de mais dados para treinar algoritmos adequadamente. Então, você tem um cenário de menor disponibilidade de dados e maior necessidade de dados em relação a processos arbitrais comparados a processos judiciais que tendem a ser mais simples. É claro que isso não é sempre o caso. A terceira limitação da arbitragem para o uso de inteligência artificial diz respeito à ausência de padrões repetitivos na arbitragem. Isso ocorre, em primeiro lugar, porque procedimentos arbitrais não geram jurisprudência e os árbitros não precisam seguir precedentes vinculantes. Então, acima dos árbitros, como mencionaram aqui no painel anterior, está o céu azul. Os árbitros não estão obrigados a seguirem nenhuma decisão anterior, e isso também dificulta a criação de padrões e parâmetros que são necessários para você treinar algoritmos de inteligência artificial. Se cada árbitro pode decidir de um jeito, você não consegue desenvolver e treinar esses modelos para fazerem predições. Então, essa é uma terceira limitação. Falta de dados é a primeira, a necessidade de dados maiores é a segunda, e a ausência de jurisprudência e de precedentes vinculantes é a terceira. E, por fim, uma quarta limitação, e essa eu não diria que é particular da arbitragem, mas também de processo judicial, é que a inteligência artificial pode naturalmente perpetuar vieses embutidos em decisões judiciais. Então, se a gente pensa, por exemplo, em arbitragens de investimento, que podem ter um viés a favor do investidor, esses vieses podem ser perpetuados de uma forma desproporcional na inteligência artificial. Essa é uma limitação que se aplica, ou uma preocupação que todo mundo tem em relação à inteligência artificial, de um modo geral. Apesar dessas limitações, a inteligência artificial ainda assim já tem e continuará a ter impacto em procedimentos arbitrais e no papel dos advogados e dos árbitros de uma forma geral. E tanto no aspecto substantivo quanto no aspecto procedimental. Em primeiro lugar, a inteligência artificial vai afetar a natureza ou as questões submetidas às discussões arbitrais. Então, na medida em que a tecnologia de inteligência artificial se desenvolve, você vai ter litígios que surgem do uso dessas tecnologias e que podem vir a ser submetidos a tribunais arbitrais para solução. Duas delas, assim, que eu considero as grandes questões da inteligência artificial. Se e em qual extensão o uso de material protegido por direitos autorais para treinar a inteligência artificial viola direitos do autor. Então, você está usando informação disponível na internet protegida por direitos autorais para treinar o seu algoritmo. Em que medida isso viola os direitos autorais dos dados que foram usados para treinar esse sistema? E, em segundo lugar, e talvez mais interessante, se um trabalho produzido pela inteligência artificial generativa, que é a inteligência que gera um artigo, uma imagem, um vídeo, se isso é protegido por direitos autorais e a quem eles são devidos. Se ele é devido ao titular do algoritmo da inteligência artificial, se ele é devido à pessoa que gerou o conteúdo que foi usado pelo algoritmo, ou se ele é devido ao próprio usuário que deu as informações e os parâmetros para a IA generativa. Quando a gente usa o ChatGPT, nós formulamos a pergunta. E a especificidade da pergunta influencia radicalmente a qualidade do resultado. Então, o usuário também tem uma participação ali. Então, saber a quem esses direitos autorais são devidos, me parece que é uma questão que pode chegar a conflitos arbitrais.
Então, isso é o aspecto substantivo de questões de inteligência artificial que podem chegar a tribunais arbitrais. Em segundo lugar, elas vão impactar cada vez mais o procedimento arbitral em si, tanto o papel dos advogados quanto o papel dos árbitros. Eu vou citar aqui alguns casos em que a inteligência artificial já vem sendo utilizada no Brasil ou no mundo. Por exemplo, análises preditivas, serviços como Lex Machina, eu não sei quem já usou, quem conhece. É uma ferramenta de análise jurídica de dados de litígio capaz de prever as chances de êxito em determinado caso, especialmente no judiciário, mas também já utilizada em arbitragens. Algumas câmaras consolidam essas decisões e tentam criar bases de dados utilizadas para essa finalidade. Mas, de novo, a confidencialidade limita o desenvolvimento dessas ferramentas. E talvez haja um maior interesse das partes em trabalhar com câmaras que tenham esses dados. Então, isso pode ser um fator de diferenciar a escolha das câmaras no momento de celebrar o compromisso arbitral. Uma segunda utilidade da inteligência artificial, que já tem reflexos na arbitragem, é o uso da inteligência artificial para revisão de contratos, para procedimentos de discovery, né, quando você tem inúmeros documentos submetidos, a inteligência artificial pode fazer um processamento, ainda que preliminar, para identificar padrões e parâmetros, e para due diligence. Então, também já se reflete no processamento e análise de documentos submetidos a esses procedimentos. Pesquisas jurídicas, naturalmente, sites como LexisNexis nos Estados Unidos talvez seja um dos mais desenvolvidos, também usam inteligência artificial para fazer uma pesquisa jurídica abrangente de jurisprudência, doutrina e artigos, law reviews, que nos Estados Unidos também são muito relevantes. E para a própria seleção de árbitros, você tem inteligência artificial com, por exemplo, sistemas do Conflict Checker, do JusMundi, e outros do Kluwer, que tentam correlacionar dados de árbitros, advogados, partes, para tentar identificar potenciais conflitos através do uso da inteligência artificial. Então, a gente precisa, com essas novas ferramentas, pensar em uma divisão de trabalhos novas entre a inteligência artificial e os advogados. Aqui eu já entro um pouco na segunda parte. Tem 4 interações possíveis entre advogados e inteligência artificial, 4 cenários que eu acho que ajudam a pensar um pouco nessa divisão de tarefas. O primeiro deles é um cenário em que você tem uma quantidade massiva de dados e sabe que é possível fazer predições válidas a partir desses dados. Nessas circunstâncias é que a inteligência artificial tem o seu principal valor, porque elas fazem predições mais rápidas, mais baratas e mais precisas do que os humanos. Só que em um cenário de poucos dados, você não é capaz de fazer predições muito precisas. E é aqui que os humanos continuam a ser fundamentais. Quando a inteligência artificial não tem dados suficientes para fazer predições, os humanos são capazes de fazer previsões mais efetivas, através de analogias, comparações, análises contextuais, que a inteligência artificial não é capaz de fazer. Então, é nesses espaços que os advogados vão continuar a desempenhar um papel fundamental, sem risco, pelo menos nesse momento, de serem substituídos pela inteligência artificial. E isso vale também não só para um cenário de poucos dados, mas para um cenário totalmente novo, que você nunca discutiu aquela questão. Se a gente pensar, por exemplo, em uma questão de jurisdição de tribunal arbitral que nunca foi suscitada, a inteligência artificial não é capaz de prever isso. Só os advogados, a partir de análises contextuais, de conhecimento dos árbitros, vão cumprir esse papel. Além disso, sempre tem um risco de que a inteligência artificial faça associações reversas. Teve um caso rápido, uma inteligência artificial foi treinada para jogar xadrez. E ela percebeu que toda vez antes de ganhar, o jogador renunciava à rainha. Só que isso era feito quando ele sabia que ele ia ganhar, que ele tinha um caminho curto para vencer. Isso era uma estratégia de jogo. Só que a inteligência artificial entendeu isso como um sinal de que o que te faz ganhar é renunciar à rainha. Então, quando ele foi jogar, ele renunciava à rainha achando que isso ia fazer ele ganhar. Então, uma causalidade reversa errada. Porque, na verdade, a renúncia da rainha era quando o jogo já estava ganho, e não para ganhar o jogo. Então, esse tipo de
causalidade reversa que a inteligência artificial às vezes identifica, só os humanos conseguem corrigir. Então, não adianta a gente querer lutar contra a inteligência artificial para processar a quantidade massiva de dados e fazer predição correta. A gente precisa atuar nos espaços em que há poucos dados, não há dado nenhum, ou há causalidade reversa identificada pela inteligência artificial. Então, os advogados vão continuar desempenhando o papel fundamental de supervisão adequada dessas tecnologias. Do ponto de vista dos árbitros, e eu já estou caminhando para o final, a inteligência artificial pode substituir completamente os árbitros em casos de baixo valor e de massa, como aqueles que frequentemente ocorrem em plataformas de e-commerce como o eBay, por exemplo. Já há uma ferramenta chamada Mondria e outras que usa algoritmos para analisar as informações do caso e proferir uma decisão. Se o consumidor estiver insatisfeito, ele pode apelar para um sistema também de inteligência artificial, ainda não de revisão humana. Essa ferramenta já resolveu 400 milhões de disputas entre compradores e vendedores no eBay, 3 vezes mais do que todos os casos ouvidos em cortes americanas. Então, isso é uma forma, quando o custo de envolver um humano imparcial for maior do que o valor em disputa, você tem um benefício notório no uso da inteligência artificial. Então, isso é uma forma, uma interação da inteligência artificial com o papel dos árbitros. Um segundo fator muito importante é lembrar que o mandato dos árbitros é intuito personae. Então, ele não pode terceirizar as suas tarefas para a inteligência artificial, salvo se tiver autorização expressa das partes. Isso é uma discussão que já surge, por exemplo, com secretários do tribunal, né, delegação de funções aos secretários do tribunal, e que vai se transpor em alguma medida para a delegação para a inteligência artificial. Então, entrando agora na parte final dessa exposição, e eu encerro em 3 minutos, todas essas questões suscitam como que os riscos e os benefícios da inteligência artificial têm que ser geridos em procedimentos arbitrais para preservar a integridade do processo arbitral e, ao mesmo tempo, abraçar os benefícios de eficiência, barateamento e competitividade que a inteligência artificial traz para esses procedimentos. Isso significa que, dependendo da sua natureza, alguns riscos da inteligência artificial podem ser endereçados ad hoc, ou seja, caso a caso, conforme eles surjam, e outros precisam ser endereçados de forma global, seja através de legislação, seja através de regulamentos da Câmara, seja de câmaras arbitrais, seja através de mecanismos de soft law. Antes de qualquer coisa, a arbitragem é fruto de um compromisso arbitral entre as partes. Então, a melhor forma de evitar discussões sobre o uso da inteligência artificial é que as partes definam contratualmente os parâmetros e limites do uso da inteligência artificial, seja pelas partes, seja pelos árbitros. Isso é um aspecto que os advogados que trabalham com arbitragem precisam cada vez mais internalizar nesses procedimentos. Além disso, o avanço da inteligência artificial pode atrair a regulação estatal e o EU AI Act, que é a lei, o projeto de lei da União Europeia que regula, o que busca regular a inteligência artificial, já trata do uso da inteligência artificial para a resolução de litígios, não limitado ao Poder Judiciário, e classifica isso como um uso de alto risco, submetido a regras robustas de transparência e supervisão. Então, também aqui pode entrar uma espécie de legislação. Então, conclusão, para encerrar. É importante reiterar que o objetivo do uso da inteligência artificial tem que ser sempre o de tornar a arbitragem mais eficiente e efetiva, sem sacrificar a isonomia entre as partes e a equidade do procedimento. Talvez agora seja o momento de promover uma certa coordenação e uniformidade através de um código de conduta para o uso da inteligência artificial na arbitragem. E é preciso que as partes se preocupem, já que a gente estava falando de ação anulatória, né, de evitar dar à outra parte elementos para fundamentar eventual propositura de ação anulatória que possa prejudicar a celeridade e a segurança jurídica, que são aspectos fundamentais da arbitragem. Na falta de uma regulamentação específica, é imprescindível que os advogados
estejam atentos ao devido processo legal, observem a ampla defesa, a garantia do contraditório e o livre convencimento dos árbitros para evitar anulações desnecessárias. Acho que essas são as considerações que eu tinha para fazer. Você esgotou o tema. Acho que acabou, né? Marcelo, você tem um desafio grande depois da Lula. Agora sim. Agradeço. Boa tarde a todos, a todas. Queria agradecer ao presidente Murilo pelo convite. Fazer parte aqui do IBDN é uma honra. Me colocar nessa cilada. A professora Luna, que é uma grande conhecedora do direito digital e tem um trabalho imenso na área de liberdade de expressão. Prazer estar aqui ao seu lado. Murilo, quando você me convidou para falar desse assunto, eu lembrei que eu tinha escrito um artigo sobre arbitragem da tecnologia da informação. Eu fui buscar esse artigo, eu não tinha esse artigo no meu computador. Eu fui achar ele num site de um instituto que não existe mais, que é o Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Não existe mais o instituto. Ele é de setembro de 2003. Então, tem exatos 20 anos que eu escrevi sobre esse assunto. E para minha surpresa, não mudou muita coisa, salvo a inteligência artificial, que foi tão brilhantemente colocada aqui pela professora Luna. Mas lá no ano 2000, já havia uma diretiva da Comunidade Europeia em que eles traziam a necessidade, no âmbito das ADRs, de se colocar, quando eles fizeram a diretiva do comércio eletrônico, os métodos ODR, Online Dispute Resolution. E foi uma época bem interessante que floresceu uma série de, não só de arbitragem, propriamente dita, mas naquela época havia uma concepção de entendimento de que qualquer método de resolução de conflito por uso de tecnologia seria considerado um ODR. E já se falava até do mobile ODR, ou seja, de você fazer, imagina, isso no ano 2000, você falar de uma resolução de disputa por meio do celular. E aí surgiram um monte de plataformas que eu, na época, olhei, algumas delas nem existem mais, mas foram pioneiros em Singapura, na Itália, o Virtual Magistrate, a iCourthouse, Internet Neutral. No Brasil, teve a Cabamol, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Online. Eu até fiz parte dessa Câmara de Mediação na época, foi no ano 2005, mas não existe mais também. Eu acho que esse pessoal teve a ideia certa na hora errada, porque no Brasil o comércio eletrônico ainda não tinha chegado aos patamares que hoje se encontram. E olha que o comércio eletrônico brasileiro ainda é embrionário, se comparado, por exemplo, ao que se observa dos países da Ásia e dos Estados Unidos. Mas você já tinha, por exemplo, iniciativas como a Square Trade. A Square Trade viria a ser comprada depois pelo eBay. E aí foi muito bem colocado aqui pela professora. Se identificou que em assuntos que sejam altamente rápidos, repetitivos e de baixo custo, é sim possível fazer o uso dessas soluções. Agora, o que nós observamos, e daí que eu fiquei, assim, de uma certa forma, frustrado, quando eu fiz a revisão desse trabalho, de que em 20 anos não teve grandes evoluções, é de que, de fato, a arbitragem no Brasil, ela ainda é uma coisa muito elitizada. Ainda é algo muito elitizado. Eu fico muito feliz em ver que a administração pública consegue fazer isso com muito êxito, e eu espero que o mercado privado consiga, de alguma forma, também fazer com que a arbitragem seja uma solução. Eu acho que tem vários aspectos, um deles já foram colocados aqui, cultural. Eu acho que o processo judicial eletrônico, bem ou mal, ele se mostrou eficiente no Brasil. Os juizados especiais, eles têm uma determinada celeridade e conseguiram conquistar a confiança
da comunidade, mas, ainda assim, eu vejo um espaço importante para que determinados tipos de situação possam ser utilizados com os métodos ODR. Uma que pegou bastante é na disputa de nomes de domínio. Não sei se todo mundo é muito familiarizado com isso, mas o DNS, o Domain Name System, né, o .com, no caso brasileiro .br, ele utiliza um método quando você vai fazer uma disputa sobre quem é, né, se eu acho que aquele nome de domínio é meu, né, e aí é diferente de uma disputa marcária, porque não necessariamente a marca é vinculada ao nome de domínio, tem regras próprias, existem uma disputa própria e é um método de solução para disputar por uma questão de tecnologia, usando a própria tecnologia. Chama UDRP, o DRP, que é um método que ele é feito no Brasil através do NIC, que é o Núcleo de Informação do .br, mas que nos Estados Unidos ele é feito pela ICANN, mas a própria WIPO, a OMP, né, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, utiliza. Então, em que pese as discussões de nome de domínio parem no judiciário, já existe no caso de matéria de disputa de nome de domínio, utilização dessa discussão tecnológica, e me parece que no campo do direito autoral também há um espaço importante para que a utilização de processos arbitrais digitais eles surjam como formas de solução. Eu acho que, tanto do ponto de vista do concorrencial, disputas também muito utilizadas nos Estados Unidos são em questões de seguros, né, acidentes de trânsito, coisas que são, aqui no Brasil, a gente tem um pouco mais de dificuldade com esses temas, lá eles lidam isso com muito mais simplicidade, também já há uma adoção importante dessas tecnologias. Mas, para não fugir do desafio do tema, eu posso, em algum momento, parecer, em alguns aspectos, repetitivo, mas eu vou falar um pouco também da minha visão sobre a inteligência artificial. Né? Porque esse é o tema. Né? Todo ano, janeiro de um ano, um assunto tecnológico, ele pauta o ano inteiro. Então, você pega 2016 NFT, 2022 o metaverso, e 2023, então, o ChatGPT colocou a inteligência artificial. Eu não sei o que a feira de Las Vegas, a Consumer Electronic, vai fazer, que vai ser a pauta do ano que vem, mas, com certeza, a inteligência artificial ainda vai, a generativa, porque não é a questão da inteligência artificial, isso já é velho. O que trouxe de novo foi o debate de uma inteligência artificial generativa pautar todas as áreas do segmento das atividades econômicas, e não poderia ser diferente, tanto na questão jurisdicional, como também na questão arbitral. Então, há sim já um debate importante, e a primeira barreira que nós vamos enfrentar é o próprio artigo 13 da lei de arbitragem, que diz que o árbitro é qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Já existe uma corrente que enfrenta isso e diz, não. Mesmo que a lei diga que é uma pessoa capaz, se as partes entenderem que esta pessoa pode ser, na verdade, um programador que está por trás de uma inteligência artificial, isso estaria suprido. Então, existe já uma corrente interessante, mas tem gente que não, que fala, não, tem que ser a pessoa, é inadmissível que uma inteligência artificial possa suprir o papel decisório, suprir o papel do próprio árbitro ou de um comitê arbitral. A questão da base de dados, a professora colocou isso com muita propriedade. Qual é a grande arte da inteligência artificial, sobretudo as grandes questões que envolvem a inteligência artificial generativa? É o treinamento. Treinamento de quê? Treinamento de base de dados. Algumas legislações do mundo têm discutido isso. Por exemplo, no Japão, né, em lei, eles estabeleceram a possibilidade de que é possível, sim, a utilização de conteúdos, inclusive conteúdos protegidos do ponto de vista autoral,
para fazer o treinamento de bases de inteligência artificial. O Japão foi por um caminho de não interromper, na visão deles, claro, o desenvolvimento da inteligência artificial. Outros países não. Estão debatendo se pode uma determinada empresa, um estúdio de cinema, um produtor de conteúdo, dizer não, eu não autorizo que os meus conteúdos sirvam de treinamento de base de dados. Vamos esquecer conteúdo. Vamos imaginar outras formas de dados, como, por exemplo, decisões reiteradas, né? Como uma das grandes belezas da arbitragem é a confidencialidade, de fato, você tem aí um desafio imenso para a utilização da inteligência artificial, na medida em que você pode não ter uma base de dados suficiente para fazer o treinamento para o processo decisório. Isso também pode vir com o processo de pouca inovação, né? A ideia de você ter a dinâmica no processo tecnológico, né? Ela é muito rápida, ela é muito inovadora, né? Então, a sociedade é muito dinâmica. Pode haver, no caso disso, você ter um engessamento da própria inteligência artificial, sendo ali, se ela não for treinada, se ela não for desenvolvida, e aí realmente é um desafio importante. Mas eu acho que a gente tem que olhar os lados, né, positivos, né? Por que não? Eu não sou daqueles que acham que a inteligência artificial veio para acabar com a sociedade. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que uma das questões potenciais positivas do uso da inteligência artificial na arbitragem é a questão da previsibilidade de custos. Esse é um desafio, né? A arbitragem ela tem esse problema, ela é custosa, em regra, né? E por isso que a gente fala que aqui é uma arbitragem no Brasil, não só no Brasil, é uma coisa de elite, ela tende a ser mais custosa do que processo judicial, que muitas vezes é até gratuito, né? Então, a previsibilidade de custos pode ser uma questão, a utilização de ferramentas, porque a inteligência artificial ela não necessariamente significa a decisão do árbitro pela inteligência artificial. Você pode fazer o uso dessa inteligência, né, para a tramitação e a tratativa de processos, e com isso fazer a redução dos custos e promover a agilidade do processo arbitral. E com isso fazer com que esse processo arbitral ele seja um processo arbitral mais atraente, ele seja um processo arbitral mais acessível, né? Que eu acho que seria, sim, por que não, uma alternativa, né, no caso de determinadas áreas específicas. A mitigação de atividades exaustivas e trabalhosas, essa é uma das grandes possibilidades. A elaboração e revisão de sentenças arbitrais, evidentemente, com aquele cuidado que isso já não vem não só da inteligência artificial, mas a gente observa desde a construção algorítmica, que é a questão do viés. Existe viés no algoritmo, não vai ser diferente na inteligência artificial, né? Existe viés na decisão arbitral, existe viés na decisão judicial. É claro que é diferente, a gente precisa tomar cuidado para que essa neutralidade, essa isenção, ela também seja colocada de forma importante do ponto de vista algoritmo. Então, em que pese essa elaboração e revisão de sentença seja possível, ela tem que ser mitigada sobre esse aspecto. A otimização de pesquisas jurídicas, eu acho que isso sim é uma grande ferramenta a serviço do processo arbitral. E a análise risco, e analisar o risco de prévia instauração da demanda. A utilização da ferramenta para saber se, de fato, a solução via arbitral ou a adoção naquele contrato de uma cláusula arbitral para atendimento daquela demanda específica é a melhor solução. E aí a questão da predição que a inteligência artificial ela pode adotar. Sobre compliance, que é, só para não dizer que a gente não falou do tema, eu tenho 1 minuto e 31 segundos para falar de compliance, vai ser rápido, é exatamente o contrário. O que a gente encontra em matéria de compliance, presidente, é um entusiasmo em relação à adoção da inteligência artificial. E por que isso? Porque a inteligência artificial, em matéria de compliance nas empresas, ela se tornou um instrumento para evitar falhas, né? Uma das questões que todo mundo, eu acho que nós estamos num ambiente jurídico que as pessoas conhecem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. LGPD é um contencioso potencial
para toda e qualquer empresa em relação à questão não só de vazamento de dados, mas de segurança da informação. Então, o uso de solução de inteligência artificial para tentar evitar um vazamento de dados, um risco em relação a uma informação, um controle maior no acesso àqueles dados, é sim, e costuma ter sido muito bem visto pelas áreas de compliance das empresas. E as empresas, de um modo geral, elas têm utilizado não só a inteligência artificial nisso, mas também aplicando aos canais de denúncia, fazendo a utilização da inteligência artificial para sumarizar, anonimização, tradução de textos, ou seja, acelerando o processo para mitigação dos riscos, porque, afinal de contas, isso é compliance, né? É você trabalhar dentro de uma limitação dos riscos para que aquela estrutura organizacional fique dentro de um processo de conformidade. Com isso, eu encerrar minha manifestação. Muito obrigado. Bom, espetacular também, Marcelo, parabéns. E com relação ao compliance, eu fico imaginando que realmente a inteligência artificial vai ajudar muito a identificação de red flags, né, e tratamento da informação, para que se tome uma decisão. E, eventualmente, até poderá recomendar decisões também. Com relação à questão da arbitragem, eu entendo bem que o sigilo prejudica a criação de padrões, né? No entanto, eu vejo claramente que a inteligência artificial, tal qual no processo judicial, ela será uma ferramenta muito importante. No Supremo Tribunal Federal existe o projeto Victor, e agora já o projeto Victor Vitória, né, que é Victor IA, que facilita para o julgador na coleta de informações a respeito do tema que ele está julgando, que ele irá julgar. Então, acho que nós temos que dividir aí, talvez, o tema em 3 momentos. O momento instrumental da inteligência artificial funcionando como um instrumento facilitador do trabalho das informações, de blocos enormes de informação. Aliás, isso eu desenvolvi junto com o meu time, a Nomos, que faz isso, né? A gente busca captar informação temática em uma base de dados gigantesca e organizar essa informação, porque você ter acesso à informação é um desafio. Agora, você processar a informação e trazer um resultado que seja minimamente aceitável para o consumo daquela informação é outro desafio. O segundo ponto é evidente que, pelo que a aluna disse, não há condição de amanhã uma decisão final, né, seja tomada por uma inteligência artificial. E aí, até para alívio de todos, os humanos serão necessários ainda por um tempo, o que leva à terceira fase, que se poderá instrumentalizar todo um processo decisório, captar informações, reduzir a assimetria de informação, mas, no limite final, deverá haver uma supervisão humana. Eu acho que esse é um processo que eu vejo também na própria política também. Mais que a inteligência artificial possa trabalhar, por exemplo, todos os projetos de lei sobre legislação trabalhista com aspecto tal, todos os projetos de lei sobre software ou sobre arbitragem, ou o que for, isso não substituirá a conjuntura, o momento, o arbítrio, né? Até mesmo a escolha racional, né, que é usada como teoria para explicar a política, que falha, que entra o livre-arbítrio, entra o imponderável, né, que toma uma decisão diferente do padrão que se esperava. Enfim, então, efetivamente, é muito interessante e fico muito agradecido à palestra de vocês, porque realmente foi espetacular ouvi-los. Obrigado. Vamos perguntas, quem quiser fazer. Mais algum comentário? Não?
Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em nome do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, todos que nos acompanham desde as 8h30 da manhã. Tivemos transmissão pelo canal do YouTube do Poder 360 e a gente volta amanhã às 9h da manhã com mais um painel sobre arbitragem em contratos de obras públicas, com a presença do ministro Benedito Gonçalves, do ministro Antônio Anastasia e também do doutor Ricardo Gardini. Então, um bom descanso a todos, uma ótima noite e até amanhã. Obrigada.